Sabe o debate que tem se o Deckard é ou não um replicante? Eu me pergunto se esse filme também é ou não é. Porque ele tem coisas muito boas a respeito dele. Ele é um filme muito bom, assim como o Deckard é um Blade Runner muito bom. Mas tem algumas coisas um pouquinho fakes e fora do lugar a respeito desse filme. Olá, Iobambinos, eu sou o Léo do Iobambu e eu vou falar nesse vídeo sobre Blade Runner 2049, a continuação do filme de 1982, dirigido pelo Ridley Scott, Blade Runner. Esse novo filme é dirigido pelo Denis Villeneuve, pronunciei errado o nome dele com certeza, e ele é um diretor que eu gosto muito. Eu assisti os 3 filmes mais famosos dele, o Prisoner, Sicário, mais recentemente A Chegada, e eu tava esperando muito esse novo filme, principalmente por esse novo diretor. E esse filme, resumindo bastante, ele conta a história do Ryan Gosling, que é um novo Blade Runner, 30 anos depois do Blade Runner original, e ele tá em busca de alguns mistérios que envolvem a questão dos replicantes, e essa busca meio que leva ele ao Deckard, que é o Harrison Ford. E esse filme do Blade Runner, assim como o Blade Runner dos anos 80, os dois têm muita influência da cultura asiática, no que se refere principalmente ao futuro. A cultura asiática, ela é meio que quase o elemento, assim, que torna esse lugar futurístico. O filme dos anos 80 do Ridley Scott, ele foi feito numa época em que o boom tecnológico do Japão estava muito grande, e o Ocidente, ele enxergava o Japão como esse lugar meio futurístico, até um pouco estranho, mas que é o futuro, né? E as cidades cyberpunk, né, das produções cyberpunk, tem muito desses elementos, incluindo o próprio Blade Runner, a marca do cyberpunk, que é o Neuromancer, do William Gibson. A cultura asiática está muito presente na série do Blade Runner, e eu vou falar um pouquinho disso, porque apesar dela estar muito presente, ela não está. Número 3, como esse filme respeita o que o filme anterior construiu. Quando foi anunciado o novo Blade Runner, eu acho que era muito fácil entrar num caminho de, por exemplo, o novo Star Trek. Que eu gosto do Star Trek do J.J. Abrams, mas ele é mais um blockbuster explosivo do que o que é o Star Trek, a série original. Esse Blade Runner novo era muito fácil seguir esse caminho, né? O subtítulo do Blade Runner é O Caçador de Androides, aqui no Brasil, né? O Ryan Gosling ser um Blade Runner ali que caça uns androides, e aí vira meio que isso. Mas esse filme não seguiu essa linha. O Denis Villeneuve, ele claramente pegou o que tinha de bom no filme em questões filosóficas, em questões de discutir temas profundos referentes ao ser humano, e colocou nesse filme. O que diferencia ele do Ghost in the Shell, por exemplo. Esse novo Blade Runner, eu acho que em termos de história, de roteiro, ele é quase o que o Ghost in the Shell deveria ter sido. Porque o Ghost in the Shell, ele pegou uma produção japonesa que tem um viés filosófico muito profundo e que faz a gente realmente pensar sobre isso, e de uma forma que não é popular, porque tem muita gente que não gosta do Ghost in the Shell, porque ele não é um filme tradicional, ele é um filme mais lento, ele é um filme que requer um pouco mais de atenção, menos passividade por parte do espectador. E o que o Ghost in the Shell de Hollywood fez foi pegar esse filme e transformar num espetáculo hollywoodiano, e deixou a parte filosófica muito superficial. Por mais que eles quisessem tratar sobre isso, eles deixaram muito superficial. E esse novo Blade Runner, ele consegue fazer o que o Ghost in the Shell não fez. Ele traz essas questões filosóficas. E ele ainda tem cenas de ação hollywoodianas, mas esse não é o foco. Tanto que o filme, ele é muitas vezes, eu acho, até arrastado, porque ele lida com essas questões e da forma que elas precisam ser lidadas para serem profundas. Então, Blade Runner 2049 tem o ritmo e a profundidade digna de uma continuação do Blade Runner. É uma continuação que realmente respeita o original. A segunda coisa que eu achei melhor em Blade Runner 2049 é o clima do filme. E por clima do filme eu quero dizer a fotografia e a arte e a união desses dois elementos. Nem tem muito o que falar, eu acho que com essas imagens que eu tô colocando dá pra ver já como o filme ele homenageia o filme original, mas também ao mesmo tempo traz a sua própria estética. Já que se passa 30 anos no futuro, no filme inclusive, ele dá uma atualizada, ele tem mais elementos digitais e tudo casa muito bem. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque já que é um vídeo, eu acho que eu posso mostrar. Então aí está imagens de como esse filme é bonito. E como o filme ele tem um ritmo um pouco mais lento, você tem o tempo para apreciar essas imagens. Porque para ficar quase 3 horas assistindo o filme, é bom que essas imagens pelo menos são muito bonitas. E agora, a primeira coisa que eu achei melhor nesse filme é simplesmente que a história é muito boa. Realmente continua a questão dos replicantes, a questão do que é ser humano, do que faz um ser humano, porque afinal, a cada vez que a gente vai descobrindo mais sobre o ser humano, sobre DNA, nós também somos programados, nós também temos códigos ali que dizem como nós devemos atuar. Os nossos DNAs têm instruções de como uma enzima X deve agir. O que eu quero dizer é, talvez um dia a gente descubra
a receita do bolo que faz nós seres humanos e a gente consiga criar um ser humano exatamente como nós. E o que é aquele ser humano? E se esse ser conseguir ter um filho? O Blade Runner, ele discute muito sobre essa questão do que é ser humano, do que é talvez até ser especial. Você acompanha a jornada do personagem interpretado pelo Ryan Gosling, né, o Kay, e você se identifica em muitos sentidos com ele, você sente a tristeza e a solidão dele. E a trama do filme constrói muito em cima disso, constrói muito, eu acho que até em cima dessa coisa de nós nos acharmos especiais. I always told you, you're special. Nós somos especiais? Ou nós somos só qualquer um? E por nós eu quero dizer não só nós como espécie humana, e nem como sociedade, mas nós, indivíduos. Será que cada indivíduo é especial? Será que é todo mundo a mesma coisa e todo mundo é um lixo? Como no filme tem seres humanos que estão literalmente no lixo. O que é ser humano? Agora eu vou falar as top 3 coisas que eu menos gostei em Blade Runner 2049. Número 3 é que esse filme, por mais que ele traga questões bastante profundas e que faz a gente pensar, não são questões novas tratadas em filmes. Séries como, por exemplo, Battlestar Galactica já discutem, né, os Cylons. Então, não é nada novo, por assim dizer. O que difere do filme original do Blade Runner. O filme original do Blade Runner, ele é uma das marcas do Cyberpunk. O Cyberpunk traz a ideia de que a tecnologia trouxe muitos avanços para a humanidade, mas também criou muita pobreza. E não só pobreza em termos econômicos, mas pobreza de espírito, né? A tecnologia torna nós seres humanos mais impessoais, tira o que faz nós humanos. Cyberpunk traz muito dessa ideia e o Blade Runner é uma das principais marcas disso. Quando eu penso em Cyberpunk, eu penso em Blade Runner muito antes de pensar em Neuromancer, por exemplo. Blade Runner é o que vem na minha cabeça. E esse filme, ele não traz nada, por assim dizer, inovador nesse sentido. Mas, como eu disse, ele continua muito bem essa história iniciada pelo primeiro filme 30 anos atrás. A segunda coisa que eu achei pior nesse filme é que ele é muito longo. Eu sei que eu falei no início do vídeo que é legal que ele é contemplativo, porque assim você observa mais as imagens que são lindas, assim você consegue entrar mais na história, a história é mais filosófica, é mais profunda, porque ele prefere ser contemplativo. Eu sei que eu falei isso, mas ao mesmo tempo, eu achei ele meio longo. Eu dormi em algumas partes do filme. E isso foi no início do filme. O início do filme pra mim me pareceu um pouco longo. Quando o filme é mais contemplativo, ele deixa você mais tempo pra observar as imagens. Eu gosto que o filme no todo tenha menos tempo. O primeiro filme do Ghost in the Shell, por exemplo, ele tem por volta de que nem 1h30, deve ter 1h20, não sei. E ele é contemplativo, ele tem cenas que requerem a sua atenção, mas eu sei que ele vai acabar em 1h20. Agora, quando o filme ele tem esse tempo longo dentro das cenas, nas ações dos personagens, e ele ainda tem 3 horas de duração, o que eu quero dizer é, eu senti que o filme podia ter pelo menos uns 40 minutos a menos. E agora, a primeira coisa que eu achei pior nesse filme, que é a razão de eu estar fazendo esse vídeo, na verdade, é que Blade Runner se passa no futuro. E não é qualquer futuro, é um futuro multicultural. Quando o Harrison Ford no filme original e o Ryan Gosling nesse filme, eles andam pela cidade, você vê literalmente um monte de caracteres asiáticos, você vê pessoas asiáticas andando na rua. Nesse novo filme menos pessoas, mas você vê cartazes de geishas, você vê marcas japonesas sendo exibidas em grandes neons brilhantes. Ou seja, é um país bilíngue, praticamente. O japonês é quase tão mostrado ali quanto o inglês. Tem um momento no filme que o Ryan Gosling, eu não lembro agora, ele apertava um botão e aí uma máquina falava, e ela falava em mais de uma língua para quem tá ouvindo entender. E ela falou japonês antes do inglês. Então, é um país multicultural, um mundo diverso, um mundo que aceitou o outro lá no passado e, portanto, hoje em dia, ele é multi. Tudo ali indica que é uma cidade assim, que é um futuro assim. Mas nós não vemos nenhum rosto asiático em Blade Runner 2049. O único rosto asiático que a gente vê em um momento é um manicure ali que tá fazendo a unha de uma personagem. E tão rápido, eu acho que ele tá com alguma coisa cobrindo o rosto ainda, nem lembro direito. Ou seja, é um filme que foi construído em cima de uma fundação asiática. E ele tem muita influência na história de desenhos, animações japonesas. Não é à toa que o Denis Villeneuve pegou o diretor do Cowboy Bebop para fazer o Prelúdio Blackout 2022. O Blade Runner, ele em sua essência tem muito da cultura japonesa. Mas ainda assim não tem nenhum rosto japonês
Na verdade, só tem rostos brancos praticamente. E é um filme também que você consegue fazer uma analogia com racismo. Como os replicantes são vistos como menores só porque eles são replicantes. E não tem nenhum personagem negro praticamente. Tem um ou outro picado. Ele tem o Morgan do The Walking Dead no momento, isso no novo filme, né? Blade Runner é um filme em que a cidade é quase que um personagem. É só você ver como o clima e a ambientação é o forte desse filme. Então a cidade tem personalidade. Ela é asiática praticamente. É um filme que você consegue fazer uma analogia clara com racismo. Você julgar uma pessoa só pelo que ela é. E você achar que ela nem é humana. Os replicantes chegaram num ponto nesse filme que eles são praticamente humanos. Mas eles são tratados como menores, como inferiores. Every civilization was built off the back of a disposable workforce. E ainda assim, você não tem nenhum rosto asiático, você não tem nenhum rosto negro. Você só tem personagens brancos. No Blade Runner original, do Ridley Scott, todos os replicantes são brancos. E até aí, ok, no sentido de que é nos anos 80, as coisas eram diferentes. Talvez fosse mais difícil falar sobre isso. Mas ainda assim, ainda tinha mais personagens asiáticos do que nesse novo filme. Né, você tem o cara que fazia os olhos lá, ele era chinês. Você tem alguns asiáticos com fala, pelo menos, por mais que fossem super estereotipados com sotaque. Você tinha alguns mega coadjuvantes, né? Nenhum deles era algum personagem com importância. Não tinha praticamente nenhum personagem negro. Mas agora nós estamos em 2017, 30 anos depois, inclusive dentro do filme, 30 anos depois. E em termos de personagem, é a mesma coisa. Só tem personagens brancos, os replicantes todos são brancos. O único replicante que não é branco é no anime Blackout 2022, que tem um replicante negro ali. Isso é uma grande pena, assim, infelizmente. É um filme muito bom, mas eu sinto que esse elemento tira um pouquinho, pelo menos pra mim, que eu observo bastante essas coisas e eu acho que é importante a representatividade. Então, em um filme que a discussão é sobre a aceitação do outro, não ter outros rostos que não aquele padrão proposto por Hollywood, eu acho que trai o que o próprio filme propõe. Mas eu não vou acabar esse vídeo nessa nota. Eu gostei muito de Blade Runner 2049, eu acho que ele tem coisas incríveis a respeito dele. Só esse pequeno elemento que me tira um pouco do filme. Eu acho que vale a pena assistir esse filme, inclusive para construir essa crítica, né? Pra perceber mesmo como é esquisito uma cidade desse jeito, um filme que fala sobre racismo também, só ter rostos brancos. Porque não é uma coisa óbvia de se perceber, principalmente porque nós fomos educados por Hollywood a vermos esses rostos e acharmos ok todos os rostos serem assim. Se todos os personagens fossem negros, ia ter um monte de gente reclamando. Se todos os personagens fossem asiáticos, ia ter um monte de gente reclamando. Mas quando são todos os personagens brancos, em um futuro multicultural, é ok. Então eu acho que vale a pena às vezes inclusive assistir pra perceber isso, pra nós começarmos a nos educarmos a perceber esse tipo de coisa, que é esquisito só ter personagens brancos em um país como os Estados Unidos, em um país como o Brasil e em um futuro como esse que o Blade Runner tem. Eu vou indicar um podcast que eu gosto muito, chamado Radiolab, e eles têm um episódio sobre o Alan Turing. Pra quem não sabe, o Alan Turing, ele é um cara que passou por muita coisa. Eu acho que, pelo que contam sobre ele, pelo que eu leio sobre ele, ele foi um ser humano incrível, que salvou milhões de vidas, que colocam como crédito dele e da equipe dele a Segunda Guerra Mundial ter sido reduzida em 2 anos, e ainda assim ele ser julgado só por quem ele é. E o Alan Turing tem uma visão muito interessante sobre as máquinas, inclusive, como nós, seres humanos, vamos lidar com as máquinas no futuro, porque ele vê um futuro em que a gente vai descobrir a receita do bolo que faz o ser humano, e a gente vai fazer um ser humano seguindo essa receita. E esse ser humano vai ter sentimentos, vai ser uma pessoa, e nós vamos julgar ela só porque ela não foi feita do jeito que a gente foi. Ele enxergava isso lá atrás. Então eu acho muito interessante esse episódio do Radiolabs. E nós e o Bambu começamos recentemente o nosso crowdfunding porque queremos continuar fazendo conteúdos bacanas e legais e interessantes. Pelo menos eu espero que vocês achem interessante. Então se você gosta do canal e tem condições pra ajudar e gostaria de ajudar, entre aqui também no nosso padrinho. E é isso aí, pessoal. O Blade Runner já estreou faz um tempinho, então bastante gente já assistiu. Me diga o que você acha, me diga o que você acha do que eu falei aqui, se você concorda, se você discorda, se você tem alguma coisa a adicionar ou retirar. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado por assistir. Eu sou o Léo do Bambu e até a próxima.